vídeo aqui do Engenheiro de Pijama. Se você está estranhando onde eu estou, se estranhando na música também, eu estava num evento agora, eu estou num evento, acabou de terminar, de palestra sobre industrialização da construção civil. É um tema importante, um tema que muita gente está falando, muita gente também desconhece sobre a industrialização. Afinal, construção civil, todo mundo fala da indústria da construção civil, você ouviu isso no Jornal Nacional provavelmente, mas o problema é que a indústria da construção civil não se comporta nem um pouco como indústria, ela é muito artesanal. Então tem algumas iniciativas importantes, tem muito pessoal vindo, e teve esse evento importante aqui do CEAL, que é o Clube de Engenharia e Arquitetura aqui de Londrina, que estamos falando, então, discutindo sobre os métodos, as iniciativas e muita coisa nova também está sendo aplicada, uma metodologia que não se tem ainda muito desenvolvida no país, que estão feitos os chamados bois de piranha, né, os vanguardistas, estão entregando as primeiras obras ainda esse ano, agora 2016. A questão é a seguinte, as palestras de industrialização, a gente teve 3 palestras essenciais, acho que das 5, 6 que teve no dia, que valem destaque, que é a do Luiz Henrique Ceotto, do engenheiro José Maio, engenheiro, e também do engenheiro Paulo Sanches. O Luiz Henrique Ceotto, ele veio trazendo para a gente a questão mais do mercado, com a experiência americana, com o estudo de mercado brasileiro que ele fez, do número de contratos que você assina numa obra que é meio absurdo, isso tem que ser realmente reduzido, não há possibilidade de haver controle com tanto contrato que está papelada rolando numa obra. Você tem que pensar também em questões de qual é o ciclo do seu negócio, qual é o ciclo do seu cliente, e o mercado imobiliário brasileiro tinha que parar de lançar negócios por efeito manada, tipo, se lança um apartamento tipo estúdio nesse bairro, eu vou lançar também nesse bairro, e você tem empreendimentos iguais, que atendem só um tipo de público, fica muito setorizado. Tudo bem que isso também é uma questão de planejamento urbano, que parece. Se você for próximo a uma faculdade, você provavelmente vai ter apartamentos mais de um dormitório, tipo estúdio, do que apartamentos maiores com uma família completa. Mas você também pode ter esse tipo de cliente lá e não há tanto estudo de mercado, você tem uma polarização de acordo com o sucesso de outras pessoas, ou com o que você acredita que vai dar certo com base no que outras pessoas falam. Então falta um pouco de profissionalização, como ele mesmo citou, do mercado brasileiro de imóveis. Então você tem esse problema, as construtoras têm que se importar porque elas fazem muito isso, as incorporadoras principalmente têm que planejar melhor como elas pretendem fazer esse planejamento e os lançamentos dos imóveis. Bem, a parte dessa questão de problemática de mercado, estudo de quem é o seu cliente, você tem também questão de como melhorar métodos construtivos. Afinal, o tema é a industrialização da construção. Se fala-se muito em indústria da construção civil, que é muito artesanal, na verdade, de indústria só o nome. Então, como fazer esse estigma passar? Bem, então a gente tem que fazer o seguinte, o primeiro ponto é reduzir atividades artesanais, tá? Então a gente vai reduzir atividades artesanais, a gente tem que fazer linha de produção, a gente tem que fixar quem são os nossos parceiros e depois a gente tem que começar a ver os benefícios disso no cronograma. Então a gente vai atacar esses pontos. Como você vai tirar a questão de questões mais artesanais? Um exemplo muito bom e muito fácil é paredes em geral, alvenarias. Então, você fazer uma parede de alvenaria, você depende do material, tijolo, você depende de estar colocado ali, você depende do cara fazer argamassa, que cada hora o cara acaba fazendo uma espessura, você tem o problema do alinhamento, que não é sempre que fica bom, você tem uma série de questões que vai de pessoa a pessoa, profissional para profissional, e nem sempre o seu profissional é treinado o suficiente para conseguir desempenhar aquela função adequadamente. Então, é uma questão muito variável, vai variar seu fluxo de produção, é muito trágico isso numa obra. Então, como você resolve isso? Você tenta retirar esse tipo de elemento. Então, retirar esse tipo de elemento é fazer um fechamento de parede de concreto, é fazer um fechamento com, sei lá, placa cimentícia, paredes internas, provavelmente drywall, que é uma coisa que você tem aquela percepção, se você seguir a metodologia Steve Jobs, todas as paredes hoje nos edifícios, que não são as paredes principais de divisão entre um apartamento e outro, todas as internas já seriam drywall. Porque o seu cliente ele não sabe o que ele quer, você tem que apresentar para ele uma coisa boa, para ele entender que ele queria aquilo, que aquilo traz benefícios. Ele brinca um pouco, o cliente reclama que drywall é ruim porque ele bate na parede e não é tijolo. Aí ele fala assim, mas tudo bem, mas a função da parede é o quê? É dividir os ambientes, a função da parede é você vir e bater na sua parede. Você chega todo dia na sua casa e fica batendo a mão na parede? Não. Então qual é o hábito real do seu cliente? O seu cliente precisa perceber isso. Você precisa vender essa ideia, uma campanha de marketing eficiente, mostrar as vantagens do sistema. Depois, então vamos lá, você tirou um pouco o artesanal, depois você vai colocar linha de produção. Linha de produção está ligada a parcerias. Por quê? Hoje você provavelmente compra seus insumos, se você for uma construtora,
de várias fontes. E eles entregam tudo aquilo para você, você tem um trabalho mão de obra, armazenagem, não sei o que lá, você tem provavelmente um estoque muito grande na obra mesmo, e porque você não quer ter problema de faltar matéria-prima para a sua produção. Fechar parceiros para eles foi o seguinte, fechar um parceiro para executar um serviço. Por exemplo, se você compra a instalação elétrica de alguém, instalação hidráulica ou instalações em geral, tudo junto, ar-condicionado, ele não vai te vender um equipamento, uma máquina ou matéria-prima e você vai se virar para instalar ou contratar outro instalador. Ele é seu parceiro. Ele é aquela pessoa com quem você vai contar para fazer vários do mesmo produto, repetição, ou para fazer todos os seus produtos. Então você tem com ele uma corroboração, então você vai ter um treinamento, ele vai saber como que é aquele produto, ele vai ajudar você a desenvolver, ele vai estar desde o início contigo, porque agora ele não é mais você não é meramente um cliente dele, você é um parceiro, você trabalha em conjunto. Então sua venda está vinculada a uma venda dele, ele não está mais em processo de concorrência com outros fornecedores. Então você precisa ter um cuidado de escolher um parceiro sério, um parceiro que tem abrangência nacional e um parceiro que não vai te prejudicar financeiramente, porque ele sabe da viabilidade do empreendimento. Inclusive o preço dele já parte do início do projeto no estudo de viabilidade, entende? Você não está tentando ganhar em cima de alguém, olha, eu orcei tanto para esse tipo de sistema, agora eu vou tentar orçar por menos e ganhar. Não, você vai ser um pouco mais transparente nesse termo de escolha do parceiro. E é importante que uma vez escolhido o parceiro, você entenda que a parceria não é uma obra só, que a parceria é feita na base de um certo volume, que é isso que dá validade ao relacionamento. Ele pretende provavelmente manter essa parceria, você também. Então, não havendo grandes problemas de relacionamento ou alguma sacanagem, um impropério durante a etapa de obra, entenda que você vai fazer mais obras com essa mesma equipe, que ela tende a melhorar. Você tende a ter um sistema mais eficiente, tá? Então você tem esse sistema de parceria que você consegue encaixar os seus parceiros para entrar em pontos específicos da obra que não são mais sua responsabilidade. Sua responsabilidade passa a ser gestão disso. Então você reduz um pouco o número de contratos. Poxa, mas se eu estou colocando os parceiros, como é que eu vou reduzir contrato? Bem, você faz contratos de compra desses materiais, você faz notas fiscais, então você já tem que gerenciar essas notas. Você já tem que gerenciar depois a equipe que vai montar, você tem que gerenciar a equipe que vai certificar. Não, você passa agora a só certificar uma empresa, contratos com uma empresa e não tem mais aquela questão da mão de obra, você reduz o seu contato com mão de obra. A defesa que o engenheiro José Marmo fez foi da mudança de escopo das construtoras. As construtoras elas têm que ser, na verdade, gerenciadoras da obra. A construtora ela não pode necessariamente, ou não deveria necessariamente se responsabilizar por coisas que não é ela que produz. Como uma construtora se responsabiliza pelo concreto que ela compra de fora, como uma construtora se responsabiliza, entendeu? Então assim, o pessoal que vende material elétrico deveria se responsabilizar pela instalação elétrica, até por questão de garantia. Como você garante um veículo? Como você faz com um carro, mantém-se na garantia? Fazendo revisões com quem? Com a montadora onde você comprou, provavelmente na concessionária onde você comprou. Então é uma questão de validade por quem te traz aquele serviço pronto montado. Hoje isso é passado para a construtora, pós-venda, mas no momento pré-venda, onde lançamento de um edifício, acredita-se agora que possa ser uma solução interessante você ter essa questão do eu não sou responsável porque eu não tenho know-how, eu não conheço os equipamentos, eu quero que quem conhece venha em monte. É muito mais fácil, é muito mais interessante para mim do que eu ter que arranjar mão de obra. Então esse esquema de parceria acaba tornando possível a linha de produção, acaba tornando possível reduzir estoque, acaba fazendo essa posição de gerenciamento. Então, uma questão que ele coloca também é da escolha do modelo. Alguns amigos meus já conversaram comigo também sobre essa questão. Você tem que selecionar muito bem o modelo que você vai construir, porque existem os modelos, você vai querer sair do convencional, mas você tem modelos de laje plana com capitéis, né, que o pessoal chama de laje cogumelo também. Você tem sistemas de alvenaria estrutural, você tem sistemas de paredes de concreto, você tem sistemas de tilt-up, você tem sistema pré-moldado, você tem alguns sistemas de opção aí no mercado para você poder fazer. Então o que acontece nesses sistemas, nas escolhas do sistema, é você avaliar a vantagem de cada um. O tempo de liberação de forma, o tempo que você faz, no caso de laje plana, que é muito fácil de você ver também,
que é o que você pode ganhar no forro, porque você tem menos interferências para passagem de tubulação, ar-condicionado e tal, então você não precisa fazer o forro abaixo das vigas, você faz o forro diretamente abaixo da laje. Então você tem um ganho interessante aí de espaço. Então, se você tem uma área de ocupação que é a mesma, você pode ter o mesmo número de pavimentos que você precisava, com o pé direito um pouco mais baixo, você vai ter um prédio total um pouco mais baixo, você vai gastar menos com concreto, menos com levantar material lá para o topo, você pode ganhar ali facilmente a cada 10 pavimentos um andar. Então, um edifício de 20 andares, ele já vai ter 2 pavimentos de altura mais baixo que o corrente no modelo tradicional. Então, você ganhou em transporte de material, você tem uma série de pequenos ganhos indiretos ali do fato de ter um edifício mais inteligente. O que teve depois, a gente teve do Paulo Sanches, foi uma questão da visualização dos modelos BIM e como é a avaliação de gestão de etapa de obra e antes da obra, né? Planejamento e execução. O que ele mostrou interessante é o seguinte: existem sistemas hoje no mercado que você pode fazer o planejamento ao longo do tempo com os insumos e você consegue ver no modelo BIM, né, modelo 3D, aquela etapa sendo construída e você consegue fazer de certa forma que isso fique mais visual. Quando você faz isso, se você fizer também um controle na obra, você consegue contrastar por fotos que você pode tirar do programa ou fazer um vídeo, por exemplo, que você consegue acompanhar o desenvolvimento de como era planejado e de como está presente. Isso é muito mais visual, o BIM todo mundo já sabe, serve para você ver interferências, mas vamos deixar isso de lado, vamos para o planejamento. Você consegue com isso fazer um planejamento. Então, é um investimento que há de ser feito, é uma necessidade atual das pessoas, das empresas se manterem à frente do seu tempo, porque nós estamos cada vez mais tentando progredir. O mundo está progredindo nessa linha e nós no Brasil estamos engatinhando. Então é importante que a gente tente trazer esses modelos que avaliam toda a obra, a questão do tempo, planejamentos ao longo do tempo. Se fala em cronograma 4D, já se fala em cronograma 5D e nós estamos tentando ainda aplicar o 3D. Então a gente precisa necessariamente, sim, fatalmente de sistemas, a gente precisa começar a trabalhar no mercado brasileiro, que sistemas que possam se integrar. Uma coisa que falta um pouco mesmo no plano mundial, mas que o Brasil precisa se importar primeiro com isso para que isso possa ocorrer. Bem, pessoal, foi um pouco isso, esse foi o resumo de tudo que foi falado ali, bem rapidinho, tá bom? Então, muito obrigado aí, se você deixar o seu joinha para manter o nosso trabalho aí um pouco mais reforçado, dar um destaquezinho para ele. Se você gostou desse vídeo, indique para um amigo e vamos aí que tem um pouco mais de material vindo por aí em 2016, eu não sei, mas 2017 a gente tem uns materiais aí para lançar.